Quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Interessante que quando Paulo escreveu esse texto aqui, ele não tinha os escritos do Evangelho, nem de Marcos, nem de Mateus, nem de Lucas e nem de João. Então, no que ele se refere aqui à palavra evangelho? Na verdade, a palavra evangelho, ela significa a vida que Jesus viveu. Então, a vida que Jesus viveu como homem aqui nessa terra é o poder de Deus para a salvação daquele que crê no evangelho, naquele que crê em Jesus, naquele que crê em que tudo já está feito, tudo já está pronto. E esse evangelho se revela numa vida de fé em fé, como o profeta Isaías escreve no capítulo 28, versículo 11, que é regra sobre regra, preceito sobre preceito, regra e mais regra, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. A vida do evangelho é uma vida assim, de fé em fé, de glória em glória, porque está escrito: o justo viverá pela sua fé, e não de fé, viverá por fé. Então, quando nós assumimos a vida de Jesus como se fosse a nossa própria vida, quando a vida de Jesus ela está em nós, e nós vivemos como Jesus viveu, então a vida de Deus ela está vivendo em nós, nesse evangelho em que tudo já está pronto. Interessante que nós tentamos fazer muitas coisas, mas nós não precisamos fazer nada. Apenas nós precisamos crer que a vida de Jesus é a vida suficiente para nós. Tem um texto aqui em João, no capítulo 4, versículo 31, que Jesus fala que os homens, eles sempre olham para o natural, sempre olham para aquilo que ainda está por vir, mas o evangelho não é assim. O evangelho é algo que já está pronto. Diz o texto aqui, no versículo 31, nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, comem. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho que comer e vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De sorte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Assim é o evangelho, irmãos. Como Jesus está dizendo aqui, o homem natural sempre olha para frente, mas se você olhar os olhos e ver que no evangelho tudo está feito em Cristo, você não vai dizer: a colheita é para daqui 4 meses, porque você vai ver que os campos já estão brancos, né? Se você começa a colher, como ele diz aqui, você recebe desde já a recompensa e entesoura esse fruto para a vida eterna. De sorte que se alegra tanto aquele que semeou, que não foi nós, e também aquele que ceifa, que somos nós, que entramos no evangelho, aceitamos o evangelho, aceitamos a vida de Cristo. Aceitamos a vida de Cristo, homem, como sendo a nossa vida.
pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. E aí no versículo 38 ele diz, o grande versículo desse texto, que diz assim: eu vos enviei a ceifar o que não semeaste. Na verdade, nós não semeamos, nós não precisamos trabalhar, nós não precisamos viver de obras mortas, vivendo por leis e regras. Nós precisamos aceitar que Cristo já fez tudo por nós. Quando Jesus na cruz disse: tudo está consumado, tudo está feito, ele diz assim: eu vos enviei a ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e vós entrastes no seu trabalho. Jesus disse, aliás, o profeta Isaías disse que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades ele levou sobre si. Assim Cristo também, amados. Ele levou sobre si toda a nossa dor, as nossas transgressões, a nossa falta de paz, as nossas doenças. Ele carregou consigo e levou tudo na cruz do Calvário. Tudo já foi colocado sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este é o Evangelho que eu e você precisamos aceitar como prática de vida todos os dias. Assim você vai desfrutar de tudo que está pronto. Amém? Era isso